Senhor, nessa manhã, nós te agradecemos por mais esse dia e essa oportunidade, Senhor, de podermos falar da Tua Palavra. Queremos receber a Tua Palavra, Senhor, instantânea, revelada. Fala ao nosso coração, Senhor. Nesse pequeno grupo que estamos reunidos, nós buscamos a Ti, Senhor. Queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor, para que a Tua graça nos preencha, que a Tua graça realmente nos basta. Nós te agradecemos, sim, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 4, 7 a 11. Diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Eu escolhi como título dessa passagem, dessa curta passagem de Pedro, o seguinte título: A arquitetura da cruz no serviço cristão. Então, qual é o formato da cruz? Como que ela foi arquitetada? No sentido vertical e no sentido horizontal. Interessante isso, não? Sentido vertical e horizontal. Aqui, Pedro, ele mostra muito bem esse relacionamento. Nós não temos condição de prosseguir se nós não tivermos primeiramente na vertical. Isto é, o nosso relacionamento com Deus, através da oração. E aqui, conforme Pedro mostra, ele usa duas palavras: criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Tem outras traduções que mostram um pouquinho diferente, mas dá o mesmo sentido do original grego. Então fala, e a palavra criteriosos e sóbrios é interessante, está relacionado àquilo que Pedro vem tratando o tempo todo no livro, que é a salvação da nossa alma. Ele não está falando aqui muito da salvação do nosso espírito, mas ele está ainda continuando falando da salvação da nossa alma. Então ele fala criteriosos, ele usa uma palavra, criteriosos é que a mente, ele usa aqui a mente nessas duas palavras, criteriosos e sóbrio, ele usa a mente, a vontade e a emoção, são os componentes da alma. Se você for lá no original grego, você vai ver isso. Mente, vontade e emoção. Então, uma mente sóbria, uma mente tranquila, não uma mente agitada, não uma mente cheia de procurando coisas e coisas e coisas. Não é isso. Porque às vezes a religião, ela nos leva a querer buscar muita coisa, muitas coisas que no fim acaba distorcendo o sentido da mente. Distorce, muitas vezes. Você cai em histeria. Relacionamentos religiosos que parecem ser espirituais, mas são apenas histerias. E Pedro, ele está falando aqui, porque, por outro lado, isso aqui tem a ver com avivamento. Avivamento. Mas Pedro, ele participou do primeiro grande avivamento cristão. Ele participou.
Hoje, os avivamentos, tiveram vários avivamentos durante a história da igreja até hoje, durante os séculos. Os avivamentos de hoje em dia não tem nada a ver com a sobriedade que Paulo está mostrando aqui. Que Pedro está mostrando aqui. Aqui ele usa uma mente sóbria, não uma mente perturbada, preocupada. Não é isso que ele está falando. Sobriedade. E depois no versículo 8 ele fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu gostaria de ver aqui, né, que vocês abrissem em Provérbios 21, 15 a 17. Desculpa, Provérbios, deixa eu ver aqui certinho o que é. Ele faz uma referência, Pedro, ele faz uma referência, quando ele fala, eu perdi o versículo, que está em Provérbios, que ele fala que o ódio excita contendas, mas o amor cobre multidão de pecados. Então aqui ele está trabalhando com essas duas palavras, o amor e o ódio. Então ele está enfatizando o amor nessa relação. Porque o 10, 12, né? Tá, vamos ler então. Provérbios, é isso mesmo. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O que Pedro está falando aqui? Sede, portanto, sóbrios, criteriosos em vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui quando ele fala, tende amor intenso, esse amor intenso, irmão, não é um amor condicional. É um amor fervoroso, um amor que ferve aqui. Essa palavra intenso no grego é ferve, um amor que pega fogo. Não é aquele amor de Hollywood, em vários filmes que tem por aí. Não é esse tipo de amor que está falando aqui. Porque é bom a gente lembrar que Pedro, quando ele encontrou Jesus ressurreto, Jesus apareceu para ele, é no finalzinho de João, do livro de João. É João 21, 15 a 17. Eu vou ler. Depois de terem comido, isso aqui foi quando Jesus apareceu para João, na beira do mar, lá, né? Aí apareceu, fez peixe ali, comeram e tal. Aí Jesus chegou para Pedro e falou, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Nós já estamos cansados de ler isso aqui, mas sempre o Senhor traz novidades na sua palavra. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que aqui, nós já falamos outras vezes, os irmãos já viram, mas é bom enfatizar novamente. Aqui Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, ele usa o verbo ágape, que também é amar, só que é um amar incondicional. E Pedro responde com o verbo filéu, que é amar condicional. Então Jesus perguntou, Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo nas minhas condições. Porque ele já tinha traído 3 vezes o Senhor, se vocês lembram. Ele não tinha, ele tinha voltado a pescar novamente. Porque ele falou, eu já não sirvo para, eu já traí o meu Senhor mesmo, então eu vou voltar ao que eu era antes, vou largar tudo. Aí o Senhor chegou para ele,
lá nessas condições, tirou ele da pescaria novamente, mostrou como que pegava peixe certinho e falou, fez o peixe para ele e tal, e falou, Pedro, você me ama incondicionalmente? Ele falou, Senhor, eu te amo dentro das minhas condições. Aí o Senhor perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama incondicionalmente? Usando o verbo ágape. Ele falou, Senhor, eu te amo nas minhas condições. Aí Jesus não teve outra. Perguntou, Pedro, você me ama dentro das suas condições? Me ama mesmo com amor condicional, você me ama? Ele falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas isso não ficou aí. Quando Pedro escreveu essa carta, o amor, esse amor que Pedro amava o Senhor condicionalmente, já não era mais esse amor. Durante a vida do Pedro até a morte, o Senhor foi trabalhando o amor em Pedro. Por isso Pedro liga tanto o amor à salvação da alma, que é gradual. Não é isso? A salvação da nossa alma não é todo dia, dia após dia? Então é nessa condição que o Senhor trabalhou a salvação em Pedro, salvação da alma de Pedro, através do amor. E é interessante que Pedro, quando, se eu não me engano, eu acho que 2 Pedro 1,5,8, deixa eu dar uma olhada aqui. 2 Pedro 1,5,8, presta atenção o que diz aqui, ó. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a vossa diligência, a vossa fé, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então aqui começa com a fé. Ele começa com a fé aqui. A fé é a base de tudo, porque o seu espírito é salvo quando você crê, certo? Só que ele não fica parado aqui na salvação inicial, que é a salvação do nosso espírito. Agora ele desenvolve a salvação da nossa alma. E nesse desenrolar, ele mostra, ele sai do amor filéu, que fala aqui no versículo 7, ele fala com a piedade, a fraternidade. Fraternidade aqui é o amor filéu, é o amor condicional, que ele está falando aqui no original grego, é o amor condicional. E ele fala, com a piedade, então a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então ele prosseguiu do amor condicional até o amor incondicional, que é o amor ágape. Então ele diz assim, uns para com os outros. Ele usa muito essa palavra, uns para com os outros, que é mutualidade. Esse relacionamento da cruz no horizontal, certo? Mutualidade. Inclusive, é interessante, na nossa prática hoje, nós temos as reuniões mútuas, assim, de cuidado mútuo, não temos? Que é a reunião de grupo familiar, de cuidado mútuo. É importante isso daí, a gente perceber essa mutualidade aí. Essa reunião ela é muito rica, irmãos. É uma reunião muito rica, que enriquece muito o corpo de Cristo. Temos que valorizar essa reunião, porque ali nós podemos praticar a mutualidade. E ele diz assim, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui a palavra hospitaleiro, é importante a gente voltar um pouquinho no contexto que Pedro estava vivendo, quando ele escreveu isso aqui, lá para a igreja sofredora que estava lá na Turquia, na atual Turquia, que era aquela região da Ásia Menor, né? Então aquele povo estava sofrendo muito a perseguição dos judeus e a perseguição de Roma também. E eles estavam peregrinos lá, e forasteiros, eles estavam fugidos lá. Não é isso que já foi falado, nós já ouvimos falar várias vezes? Então, dentro desse contexto de forasteiro, de perdido ali naquela
aquela situação. Então ele usa a palavra hospitaleiros e sem murmuração. Imagina, por exemplo, eles estão lá, estava naquele lugar, fugido da terra deles, no lugar como se fosse forasteiro mesmo ali. Aí chega, e já estão estabelecidos mais ou menos como peregrino, mas estão estabelecidos naquela região, porque ele não podia estar na terra dele, porque eles, naquela perseguição, na época de Estevão, da perseguição de Estevão, eles sumiram de lá, só ficaram alguns apóstolos lá em Jerusalém, todos eles, os cristãos convertidos, sumiram. Então, vamos supor, eles estão lá, chega um irmão que vem do outro lugar fazer evangelização e passa pela casa deles. Então, ô irmão, tudo bem, tal, você recebe o irmão ali, tal e tal. Mas, no fundo, podia acontecer murmuração, porque eles já estavam em certa dificuldade naquele lugar, sem muita condição de dinheiro e de comida. Aí chega um irmão para pousar e para comer e tal. Então, não é uma situação que gera murmuração? Podia gerar murmuração. Por isso, Pedro, ele alerta para esse ponto aqui. Vocês estão peregrinos aí, forasteiros, nessa situação do mundo aqui. Vocês estão mesmo peregrinos e forasteiros, mas vamos agir como se nós não estivéssemos peregrinos e forasteiros aqui. Porque, interessante que lá no... o versículo 10, ele fala aqui, servir uns aos outros. Novamente, ele usa essa mutualidade, servir uns aos outros. Irmãos, esse ponto é um ponto muito interessante. Servir aqui, no original, ele quer dizer, ele usa a palavra diaconei. Quem dos irmãos aqui acha que tem o dom diaconei? Algum irmão tem esse dom? O dom de serviço. Quem mais acha que tem? O Senhor deu esse dom para algum irmão? Eu vou falar uma coisa, irmão. O Senhor deu esse dom para todos os irmãos. Por isso que Pedro enfatiza aqui, ele busca lá, assim, nos capítulos anteriores, ele busca uma referência do Antigo Testamento, que é sacerdócio real, reino de sacerdócio, serviço, ministério, todo o corpo de Cristo tem, irmãos. Por isso nós temos que prestar atenção naquilo que o Senhor falou do servo e dos dons. Irmãos, se você tem um dom, não enterre esse dom. Dom de serviço é um dom que a todos nós foi dado, irmãos. Peça ao Senhor para ver qual que é. Existem tantos serviços na igreja. Tem o serviço de música, tem o serviço de recepção, tem o serviço de criança. Irmão, se a gente enumerar, tem muito serviço nessa mutualidade. Existem serviços, irmãos. Peça para o Senhor mostrar o seu serviço e não enterre esse dom. Porque o Senhor vai cobrar um dia. Mutualidade. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Quando ele fala servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, é porque o Senhor deu e nós recebemos o dom. Uns têm mais dons e outros têm menos dom, de acordo com a palavra. Mas todos têm o dom, irmão. Tem o dom de profetizar, tem o dom de falar na igreja, de compartilhar, de cantar, de proclamar os hinos. Não enterre o dom, irmãos. É isso que o Senhor está falando. Nesse serviço, às vezes eu preciso da palavra de uma irmãzinha, de um irmãozinho, de um irmão, de uma irmã. Eu preciso, o Senhor, Ele fala para mim através da boca de um irmão ou de outro. E esse é o serviço do profetizar. Todos nós podemos falar. Todos nós podemos, em vez de falar, ouvir. Ouvir também é um dom.
Está pronto a ouvir. Bom, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui a palavra dispenseiro é oikonomos, que é uma palavra que está relacionada à economia da casa. Oikonomos, dispenseiro. Então tira da dispensa e entrega para os irmãos. Então o Senhor, ele tem uma multiforme. Aqui a palavra multiforme no original grego é multicolorido. Olha que coisa. Multicolorido. É como se fosse assim, várias, igual tem no computador, não tem aquelas, quando você pede as cores, aparece um monte de cor, em várias nuances de cores. É verde, amarelo, azul, branco e tal e tal. Então, é nesse sentido, multiforme, o que ele fala? Multiforme graça de Deus. Então, o Deus, ele tem uma multiforme graça, em várias tonalidades de graça para nos dispensar. Mas ela está na dispensa. Mas ele espera que você tire da dispensa e ofereça para os irmãos. É nesse serviço, é nesse sentido. Então aqui ele está enfatizando esse relacionamento horizontal. Esse relacionamento de irmãos para com irmãos. Tudo começa sem o nosso relacionamento vertical, que é com Deus, você não tem condição de dispensar. Então é importante a gente buscar essa graça para o Senhor e valorizar isso que o Senhor tem. Porque o Senhor tem uma multiforme, não é uma só. Ele tem de várias as tonalidades para dispensar. E está lá na dispensa. E cabe a você ir lá e tirar a sua porção e oferecer para um irmão que está precisando naquele momento. Então, com mutualidade. E se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui, essa palavra oráculo, o que é oráculos, irmãos? Alguém sabe, conhece o que é essa palavra oráculos de Deus? Se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, o que era um oráculo? Oráculo era como se fosse assim uma bola de cristal, onde aqueles gregos lá, os sábios, assim, eles pegavam, olhavam aquilo ali, e ali era revelado para eles uma revelação, e ele falava para as pessoas. Isso queria dizer oráculo, oráculo desses pagãos. Mas aqui ele fala oráculos de Deus. Oráculo de Deus, ele está muito relacionado, aliás, ele está relacionado com a palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Só que aqui é uma palavra revelada, irmãos. Olha que coisa. Oráculo é a palavra, mas não só a palavra escrita, mas é a palavra escrita onde o Senhor fala como rema. Onde o rema se expressa, quer dizer, o falar instantâneo, a revelação instantânea de Deus para aquele momento, para aquela situação. É por isso que ele está falando aqui, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Porque você pode falar muito de você mesmo. E tantas heresias surgiram aí por causa de revelações. Cuidado com revelações que vêm da sua própria cabeça. Cuidado com isso, porque as revelações têm que ser de acordo com os oráculos de Deus. O Senhor fala e revela o que Ele está falando, não é o que você está pensando só na mente, não é isso. De acordo com os oráculos de Deus, a revelação de Deus na sua palavra. Se estiver fora da palavra, irmãos, não é a revelação de Deus. Porque Deus, ele já revelou o que tinha de revelar para os seus apóstolos, está aqui. Está aqui. O que ele falou está aqui. Não precisa sair daqui, não precisa inventar outras coisas. A revelação é de acordo com os oráculos de Deus. O que Deus está revelando na sua palavra. Tá bom? Então fala, e faça-o na força que Deus supre,
Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente tenta fazer isso na nossa força, no nosso esforço natural. Não tem valor nenhum perante Deus. Mas é na força que Deus supre, é diferente. Nós precisamos perceber essa diferença. Deus suprindo e o homem falando por falar, para se aparecer ou para se gloriar. Chega num dia e fala, mas Senhor, nós fizemos isso, aquilo, expulsamos demônio, falamos língua, falamos um monte de coisa. Não vos conheço, porque não estava falando, irmãos. Faça-o na força que Deus supre. Na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Deus é que é para ser glorificado. Teve um hino que os irmãos cantaram, que é diminua eu e cresça Deus, não é isso? Esse hino tem, ele cabe aqui. Deus tem que crescer e nós temos que diminuir. O nosso ego, ele tem que estar sempre diminuindo. Pedro, ele trabalhou muito isso quando ele escreveu isso aqui. Isso foi muito trabalhado em Pedro. A palavra domínio próprio, que Pedro trabalha também, no grego é egkratia, quer dizer, governo do próprio ego. Nós precisamos governar o nosso ego, não deixar o nosso ego nos governar. É diferente, o caminho é invertido. Nós temos que ter domínio próprio. Não ser levado pelas nossas emoções naturais. Então ele fala aqui, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Muitas vezes a gente vê por aí, e até nós mesmos, irmãos, buscando glorificação própria. Às vezes sem pensar, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o nosso ego está muito presente em nossas vidas. Principalmente nas coisas do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado em deixar o nosso ego de lado. Fazer igual Jesus falou, tome a cruz. Negue a si mesmo, tome a cruz. Mata esse ego aí e siga-me. Nosso ego é muito perigoso, porque ele nos valoriza muito em detrimento ao valor de Deus. Ele nos glorifica muito no lugar de Deus que teria que ser glorificado. Então ele fala assim, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu acho que baseado nesses versículos que eu passei para os irmãos, a gente podia agora exercer um pouquinho do serviço da palavra entre nós, irmãos. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar através da sua palavra, entre nós mesmos. Vamos praticar isso?